com toda a franqueza. Eu percebo que os senhores estejam preocupados com o Chega e com o deputado Bruno Nunes. Percebo. Ontem, dia 9 de novembro, celebrou-se a queda do Muro de Berlim. 35 anos de final do comunismo na Alemanha, em que aquela pergunta que tantas vezes se vê na internet, que é quando o Muro de Berlim caiu, para que lado correram as pessoas, está ali explicado. As pessoas fugiram do comunismo. No entanto, nós somos dos poucos países na Europa em que continuamos a ter um partido que assina e continua claramente a dizer Partido Comunista Português. O Partido Comunista é dos maiores traidores que existe à nação. Traiu o Alentejo com a reforma agrária, trai os trabalhadores quando mantém a CGTP como seu braço armado, que a única coisa que faz é estar ao serviço do PCP quando o PCP não está colado ao governo. E é curioso entender que durante os últimos anos foi António Costa que traiu o pai fundador do Partido Socialista ao deitar abaixo o muro que este tinha levantado contra Álvaro Cunhal e contra a entrada do Partido Comunista alguma vez na esfera governativa. Recordemos-nos aquele debate nos anos 80 do olho que não, doutor olho que não. E a maneira como o Mário Soares, inclusive, determinava que esta gente não poderia governar. Depois de 2015, António Costa permitiu que o PCP entrasse na esfera governativa em conjunto com o Bloco de Esquerda, apenas e unicamente para não permitirem que a direita governasse. Numa altura em que a direita tinha tido mais votos e tinha ganho as eleições, mas que a representatividade parlamentar determinava que o número de deputados da esquerda poderia fazer aquilo que vieram a chamar a geringonça. O PCP, que acha que luta e que diz que luta contra o poder instalado e contra o sistema, na realidade permitiu durante 8 anos que António Costa tivesse os orçamentos aprovados pelo PCP e que o PCP tivesse estado sempre ao lado das políticas de António Costa e dos seus governos, que não trouxe desenvolvimento ao país e que atrasou o país em tantas áreas. Eu hoje venho falar disto não só pela questão da queda do Muro de Berlim, mas porque em Loures o muro terminou e caiu o muro também quando o PCP nas últimas eleições autárquicas perde as eleições muito em consequência do aparecimento do Chega e de nós termos conseguido eleger um vereador, que honrosamente sou eu, e que determinou a perda da Câmara do PCP. Estamos felizes? Não estamos felizes, porque obviamente também queremos acabar com o socialismo, e portanto com a saída do Partido Comunista ganhou o Partido Socialista, mas foi o fim do PCP no município. E o fim de tal maneira que Bernardino Soares não teve coragem de assumir o seu mandato de vereador, e apesar de ter sido eleito vereador, por ter perdido a Câmara Municipal, renunciou ao mandato e nem sequer tomou posse enquanto vereador. Nos últimos dias o PCP tem tentado vir à tona de água em Loures com o barulho que criou à volta de uma recomendação apresentada por mim, apresentada pelo Chega. É importante percebermos quem é o PCP e o que é o PCP. O PCP, apesar de ter apresentado um voto de pesar à família de Odair, que nós lamentamos sempre a morte, é uma vida humana, é uma perda de uma vida humana, é de lamentar. Dias depois recusa-se a aprovar e tenta não aprovar um voto de solidariedade para com a família de Tiago Cacais e para Tiago Cacais, o motorista da Carris Metropolitana que foi alvo de uma tentativa de homicídio. Esta gente tem uma bitola para medir o que é justo e o que é injusto de uma forma surreal. Nunca nos esqueçamos que o comunismo é a defesa de um regime totalitário. E o que eu acho surpreendente é que a Constituição da República Portuguesa, que tanta gente invoca nos últimos dias, é clara ao proibir partidos com ideologia totalitária. E, portanto, o PCP nem sequer devia existir. O PCP devia estar extinto porque, na realidade, os dois regimes mais perigosos que existiram até hoje no mundo foi o comunismo e foi o nazismo. E o PCP defende uma ideologia que tem no seu histórico e no seu cadastro mais mortos do que o próprio Holocausto. O PCP defende uma ideologia que foi responsável pelo Holodomor, pela grande fome na Ucrânia, e portanto que tinha as Gulag,
que eram as prisões políticas vergonhosas, sem qualquer direito humano a ser respeitado, feito pelo PCP. Isto tudo para dizer que ontem os eleitos do PCP em Loures tentaram ir buscar uns tijolos para erguer um muro. Estou a falar nisto no sentido figurado. Ou seja, na lógica de tentarem aparecer de novo. E veio fazer um vídeo que tem para aí 5 likes, 4 likes, e deve ser deles, nem eles conseguem meter os likes suficientes naquilo, onde um dos homens que neste momento lidera o PCP de Loures, que é um vereador na Câmara Municipal de Loures, com o papel à frente, tenta vir com uma série de argumentário a dizer que há uma subversão dos valores em Loures e que existe uma venda de todos os partidos do arco que ele chama democrático, do PSD e do PS, à extrema-direita e ao Chega, que o Chega está a capitalizar cada vez mais com isto. O Chega está a capitalizar porque o Chega tem feito trabalho em Loures, porque tem uma estrutura conselhia que trabalha, porque tem uma Assembleia Municipal que trabalha, porque tem eleitos nas juntas de freguesia que trabalham e que tem um vereador que trabalha. E por isso, juntando a isto o trabalho que tem sido feito com excelência a nível nacional, é normal que o Chega cresça e que vocês desapareçam, vocês PCP desapareçam. E o nosso grande objetivo, para além de ser ganhar a Câmara nas próximas eleições, é fazer com que o PCP desapareça de uma vez por todas do município e as pessoas que continuavam a acreditar naquela retórica de que o PCP nas autarquias faz sempre trabalho, as pessoas começam a perceber que não é verdade. Ainda para mais, Gonçalo, olhando para o teu vídeo ontem, e eu não vou colocar aqui o vídeo porque não te vou dar palco a esse nível, mas as pessoas que o queiram ver e perder 2 ou 3 minutos da sua vida, basta ir à página da CDU de Loures, ainda para mais, a maneira como tu te apresentas é completamente ridículo, porque tu vens falar da situação de faltam os centros de saúde, dos problemas sérios do Conselho e esqueces por completo, mesmo na questão da habitação que tu focas, que tu foste um dos vereadores responsáveis nos últimos anos por essas áreas. E, portanto, ou achas que somos todos parolos, ou então achas que andamos todos a dormir e que as pessoas continuam a acreditar naquilo que vocês dizem. O perigo para a democracia são de facto vocês, são de facto as vossas ideologias que ao longo dos últimos anos a única coisa que fizeram em Loures foi aumentar o quadro de pessoal com os camaradas do partido a entrar com o cartão direitinhos para os serviços da Câmara Municipal. E, portanto, chegou uma hora, que é a hora de dizer chega e que vocês percebem que já não têm forma para onde pegar, nem o que fazer. O teu vídeo é de tal forma ridículo que eu a determinada altura ri. E ri muito, porque toda a imagem, toda a postura, toda a maneira como vocês estão ali, aquilo parece uma coisa para os apanhados. E parece uma coisa para os apanhados, ainda para mais quando tu falas, por exemplo, na questão do metropolitano. Eu recordo que nas últimas eleições autárquicas, vocês para tentarem ganhar votos espalharam centenas de cartazes pelo município a dizer como o metropolitano estava resolvido. E agora sabem que afinal não era bem assim. Portanto, virem dizer que o PS ou que o novo executivo tem que resolver a situação do metro é responsabilidade vossa. Aliás, para te recordar, apenas dizer que vocês na campanha eleitoral das últimas autárquicas ousaram colocar com dinheiro do erário público, ou seja, da Câmara Municipal, outdoors a apresentar obra feita pelo município e falavam de centros de saúde e falavam do metropolitano. E foi preciso o Chega, e fomos nós, que apresentámos em Loures uma queixa à Comissão Nacional de Eleições para vocês estarem a utilizar o erário público em cima da época de eleições para fazer propaganda política. Se não te recordas, e se as pessoas de Loures que votam em vocês não se recordam, eu vou-te recordar. Nessa altura vocês receberam uma ordem do tribunal que foram obrigados a tapar todos esses outdoors e foram multados em 5.000 euros. É uma das coisas mais felizes que eu fiz na vida em relação à democracia, foi entalar-vos de uma vez por todas em relação àquilo que estavam a fazer e que em todo o lado fazem, que é utilizar o dinheiro público para fazer propaganda vossa. Portanto, aquele vídeo de ontem eu só te estou a dar destaque para dizer que quando o vi, lembrei-me de quando estávamos em período de confinamento, eras tu vereador do Executivo e era eu deputado municipal. E a determinada altura, depois de uma discussão que tivemos nessa Assembleia Municipal, que foi transmitida online porque foi realizada em videoconferência, porque estávamos confinados, Bernardino Soares
disse umas palavras que eu, na altura, enviaram-me o trecho, enviaram-me o vídeo, e eu guardei sempre esse vídeo com muito carinho. E hoje vou voltar a colocar imediatamente a seguir esse vídeo, porque eu acho que deve ficar para a tua memória, para ver se hoje à noite não consegues dormir e perceber que o Chega não vos vai deixar passar. Estamos no mês de novembro, um mês muito importante para a democracia portuguesa, e portanto digo-te olhos nos olhos, 25 de novembro sempre, e em Loures, comunismo nunca mais. Não é só em Loures, mas com uma mensagem dirigida para ti. Ficamos por aqui. Com toda a franqueza. Eu percebo que os senhores estejam preocupados com o Chega e com o deputado Bruno Nunes. Percebo. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa. Respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor, em polos opostos, adoro malhar na esquerda.